Eu nunca imaginei que a minha vida chegaria ao dia em que eu estaria dentro de um tribunal, as palmas geladas, a garganta apertada e o coração batendo como um animal assustado. Mas ali estava eu, 46 anos, cansada, desgastada, e de frente para o homem que um dia acreditei que me protegeria para sempre. Eu não tinha medo do divórcio, para ser sincera, o fim do meu casamento parecia o fim de uma doença longa e dolorosa. O que me aterrorizava era o desconhecido, as coisas não ditas, os segredos que flutuavam entre nós como fantasmas. Mas o que eu não sabia, o que eu jamais poderia ter imaginado, era que a verdade mais devastadora viria da única pessoa que eu amava mais que a própria vida, a minha filha. E quando ela finalmente falou, o tribunal inteiro congelou. Até o juiz parou de virar as folhas. Por um instante, o mundo simplesmente parou de respirar. Antes de desenrolar a minha história, quero falar diretamente com quem está me ouvindo. Na nossa idade, a vida nos ensina não pelos livros, mas pelas feridas. Cada cicatriz carrega a sua lição, cada lágrima molda uma nova camada de força. Se a minha história trouxer conforto, clareza, ou até um lembrete de que você não está sozinho nas suas batalhas, eu ficaria grata se você se inscrevesse. Que a paz sempre te encontre, não importa o quão pesados sejam os seus dias. Meu nome é Helena Vasconcelos, e esta é a história que eu nunca imaginei que contaria. Eu cresci numa cidadezinha do interior do Brasil onde todo mundo sabia dos problemas dos outros antes do café da manhã. Minha infância foi simples, talvez até bonita, do jeito que as lembranças antigas suavizam com o tempo. Minha mãe me criou com uma força silenciosa, sempre me dizendo: Helena, a lealdade é a verdadeira riqueza do coração. Eu acreditava nela. Talvez esse tenha sido o meu primeiro erro. Casei jovem, não tão jovem, mas jovem o suficiente para ainda acreditar que o amor consertava tudo. O nome dele era Ricardo. Charmoso, confiante, com o sorriso de quem dobrar o mundo à sua vontade. Na época eu não percebi que charme pode ser máscara e confiança pode ser arma. Quando nos casamos, achei que estava escolhendo um companheiro para a vida. Não percebi que estava entrando numa armadilha que iria se fechar devagarinho durante anos. Os primeiros tempos foram bons, ou pelo menos bons o suficiente. Às vezes me pergunto se confundi estabilidade com felicidade. Tivemos nossa filha, Lara, quando eu tinha 28 anos. No instante em que a segurei nos braços, soube que ela era a única parte da minha vida que sempre seria pura. Ela tinha os olhos do Ricardo, mas não a frieza dele. Tinha a bondade da minha mãe, só que mais forte e mais profunda. Conforme Lara crescia, eu tentava construir um lar tranquilo ao redor dela. Cozinhava as comidas que ela mais gostava, trançava o cabelo dela antes da escola. Lia histórias ao lado da cama mesmo nas noites em que o cansaço fazia minhas pálpebras pesarem. Cada sacrifício valia a pena. Achava que estava dando a ela uma vida segura. Como eu poderia saber que o perigo não estava lá fora, estava dentro da nossa casa? As mudanças do Ricardo foram pequenas no começo. Um jantar perdido. Uma senha nova no celular. Uma reunião até tarde, que de repente virou rotina. Depois veio o gelo, uma distância no olhar, uma aspereza na voz. Tentei conversar, mas toda vez que abria o coração, ele fechava uma porta. Algumas noites ele parecia um estranho sentado à minha mesa. Mesmo assim, eu fiquei. Gente da nossa idade costuma ficar tempo demais, não é? Não porque somos fracas, mas porque fomos criadas para segurar a família, para fazer dar certo, para perdoar, para aguentar. Mas aguentar tem limite. O meu chegou numa tarde em que encontrei uma mensagem no notebook dele, uma que ele esqueceu de esconder. Nome de mulher. Encontro num hotel. Uma conversa cheia de palavras que um dia foram minhas e agora eram dadas a outra pessoa. Não foi só traição e foi apagamento. Como se eu nunca tivesse existido. Mas eu não disse nada. Ainda não. Fiquei quieta por causa da Lara, me dizendo que silêncio era força. Que filhos não devem ver as mães se partirem ao meio. Achava que conseguia engolir a tempestade e ainda sorrir à mesa de jantar. Como eu estava enganada. A tempestade de verdade veio meses depois, quando o Ricardo pediu o divórcio de forma fria, sem aviso. Agiu como se eu fosse um problema que ele queria resolver rapidinho. Um peso do qual estava cansado de carregar. Queria partilha de bens, venda da casa, tudo arrumadinho, eficiente, sem emoção. Ele olhava através de mim, não para mim. O que eu não sabia era que a Lara tinha visto muito mais do que eu imaginava. Crianças sempre veem o que a gente tenta esconder. Na manhã da audiência, ela caminhou do meu lado em silêncio. A mão dela estava quente, firme, firme demais para uma menina de 16 anos. Fiquei perguntando se ela estava bem, e ela só repetia: "Mamãe, hoje as coisas vão mudar." Eu não entendi o que ela queria dizer. Achei que ela só queria que as brigas acabassem.
Quando chegamos, dava para sentir a tensão zunindo no ar. O Ricardo parecia irritado, impaciente, como se a audiência fosse um incômodo, uma formalidade que ele queria despachar logo para voltar para a nova vida dele. Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Quando o juiz perguntou se alguém tinha algo a dizer antes de começar, a Lara se levantou de repente. A cadeira dela arranhou o chão tão alto que todo mundo virou a cabeça. Ela estava pálida, decidida e estranhamente calma. Mamãe, ela sussurrou, mas a voz ecoou pelo salão. Eu não posso deixar você sofrer por uma coisa que você não fez. Eu olhei para ela sem entender. O Ricardo ficou rígido. O juiz parou a caneta no ar. E então a minha filha revelou uma verdade que eu nunca imaginei que ela carregava dentro de si. Uma verdade que ela guardou escondida, esperando exatamente esse momento. E quando as palavras dela encheram o ambiente, cada respiração, cada som, cada movimento simplesmente parou. No instante em que as palavras saíram dos lábios de Lara, senti todo o ar ser sugado para fora da sala. Foi como se o tempo tivesse prendido a respiração, esperando, julgando, escutando. E antes que você continue com essa parte da minha história, deixa eu te puxar de volta por um segundo. Porque o que minha filha revelou não foi apenas uma confissão, foi uma explosão. Daquelas verdades que fazem as pessoas se inclinarem para a frente, baixarem a voz e se perguntarem: o que eu teria feito no lugar dela? É exatamente aí, na beira dessa explosão, que a gente recomeça agora. Ela estava lá de pé tremendo, mas estranhamente firme, a voz jovem ecoando pelas paredes do tribunal. Eu não posso deixar que culpem a minha mãe por algo que ela nunca provocou, disse ela, olhando direto para o juiz. Meu coração parecia ter parado. Eu quis correr até ela, puxá-la para trás, dizer que ela não precisava carregar nada disso. Mas os olhos dela me contaram que ela esperava por esse dia há mais tempo do que eu imaginava. Ricardo se mexeu na cadeira, cruzou os braços, o maxilar travado. Tentou fingir que não estava abalado, mas eu o conhecia bem demais. Eu vi o brilho de medo nos olhos dele. Ele não estava preparado para isso. Não estava preparado para ela. Eu preciso contar a verdade, Lara continuou. Guardei isso dentro de mim por tempo demais. Meu ar ficou preso na garganta. O juiz se inclinou para a frente. Até a escrivã parou de digitar. Lara deu um passo mais para o centro da sala. Durante meses eu ouvi meu pai dizer para as pessoas que minha mãe tinha destruído nossa família. Que ela era o motivo dele estar infeliz. O motivo do nosso lar ter desmoronado. Ela engoliu em seco. Mas isso não é verdade. Cada palavra dela me atravessava não de dor, mas do peso que ela carregou sem nunca me deixar ver. Eu vi, ela disse. Eu vi o que ele fez. Eu vi as mensagens, as fotos, os encontros. A voz falhou um pouquinho, mas ela não parou. Eu vi ele com aquela mulher. Aquela que ele dizia que era só uma colega. Pronto. A verdade que ela escondeu. A verdade que ela testemunhou com os próprios olhos ainda tão jovens. A sala reagiu como um único corpo, alguns suspiros, uma cadeira rangendo, alguém sussurrando baixinho. A máscara de Ricardo rachou. A mão dele apertou a borda da mesa. O rosto ficou vermelho, depois branco. Mas Lara ainda não tinha terminado. Uma noite, ela falou mais baixo, eu o segui. Não foi de propósito, mas eu não conseguia dormir, e vi ele saindo. Eu queria entender por que ele continuava machucando a gente. Os olhos brilharam com lágrimas, mas a voz se manteve firme. Eu os vi juntos, rindo, de mãos dadas, agindo como se fossem uma família, enquanto a nossa estava se despedaçando. Minhas pernas fraquejaram. Eu quis desabar. Ela tinha visto aquilo? Sozinha? À noite? Minha filha carregou esse segredo enquanto eu me culpava por cada olhar frio, cada jantar em silêncio, cada noite solitária. Virei o rosto para ela, mas ela ergueu a mãozinha de leve, não para me impedir, mas para se segurar na força que precisava para terminar. E ele dizia para as pessoas, ela agora olhava direto pro pai, que você era o motivo dele ter ido embora, que você tinha afastado ele, que você destruiu o casamento. Ela balançou a cabeça, mas eu ouvi ele. Eu ouvi ele dizer para aquela mulher que ia se livrar de tudo logo, que depois do divórcio finalmente estaria livre. A expressão do juiz endureceu. Deu para sentir a virada, como se a sala inteira tivesse, em silêncio, passado pro meu lado. Ricardo tentou falar, mas Lara ergueu um pouco mais a voz, só o suficiente para manter a palavra. Eu sei o que vi, ela disse. Eu sei o que ouvi, e sei o que minha mãe sofreu. Ela chorava todas as noites achando que eu não sabia. Mas eu ouvia. Eu ouvia ela tentando esconder de mim. Ela ficou porque amava a gente. Ficou porque acreditava que ele ia mudar. Senti as lágrimas queimarem meus olhos.
Eu nunca quis que ela visse aquelas noites, mas crianças percebem tudo, até o que a gente tenta enterrar atrás de portas fechadas. Lara deu um passo na minha direção, a voz suavizando. Minha mãe não destruiu essa família. Meu pai destruiu. Silêncio. Um silêncio profundo, pesado. Se alguém deixasse cair um alfinete, teria soado como trovão. Ricardo tentou se levantar, mas o juiz ergueu a mão. Sente-se, ordenou voz cortante. Não era pedido. Foi a primeira vez que vi meu marido, não, o homem que um dia chamei de marido, perder totalmente o controle da situação. Mas o momento que realmente me partiu, o momento que fez todos esses anos de dor virem à tona, foi quando Lara me olhou e disse: desculpa não ter te contado antes, mamãe. Eu quis te proteger. Achei que talvez parasse. Mas quando ele te culpou, eu não consegui deixar isso acontecer. As lágrimas que segurei por anos finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de alívio, de verdade finalmente ocupando o lugar que era dela. O juiz assentiu devagar, absorvendo tudo. Dava para ver ele montando a história real e a traição, as mentiras, as feridas na alma. Olhou para Ricardo com um olhar que arrancava qualquer desculpa, qualquer teatro. O senhor tem algo a dizer? Perguntou ele. Ricardo abriu a boca, mas não saiu nada. A confiança, a arrogância que ele usava como armadura tinham sumido. Ele parecia pequeno, encurralado. Pela primeira vez em décadas eu o vi com clareza, não como marido, não como pai do meu filho, mas como um homem que destruiu a própria família e torceu para ninguém perceber. Mas alguém percebeu. Nossa filha. E a voz dela, corajosa, trêmula, honesta, virou a lâmina que cortou anos de silêncio. O juiz se voltou para mim. Senhora Vasconcelos, antes de eu proferir a sentença, a senhora deseja acrescentar algo? Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ainda não. Porque algo dentro de mim, algo que eu não sentia há anos, estava despertando. Força. Dignidade. Um fogo que ficou soterrado sob dúvida e mágoa. Olhei para Ricardo, depois para Lara, depois para o juiz. E naquele instante, eu soube exatamente o que precisava dizer em seguida. O que precisava revelar. O que precisava finalmente para me libertar. E é aí que a história de verdade começa. Eu fiquei ali de pé, com as mãos apoiadas na borda da mesa, respirando devagar enquanto o juiz esperava minha resposta. Por um instante, o tribunal pareceu irreal, silencioso demais, parado demais, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. E foi exatamente nesse silêncio que encontrei a força que achava ter perdido há muito tempo. Meritíssimo, eu disse baixinho, tem algo que preciso dizer. Não para culpar, não para brigar, mas para me libertar. Ricardo ergueu o olhar de repente, o medo dançando nos seus olhos. Lara estendeu a mão na minha direção, como se tivesse medo de que eu fosse desabar. Mas eu não desabei. Pela primeira vez em anos, minha voz estava firme. Por muito tempo continuei, achei que o silêncio era a escolha mais segura. Acreditava que proteger minha família significava engolir a dor, esconder as marcas que ficavam no meu coração e fingir que tudo estava bem. Fiz uma pausa. Mas eu estava errada. O silêncio não protege. Ele só enterra a verdade mais fundo, até que outra pessoa tenha que carregá-la. Um sussurro percorreu a sala. O juiz me observava atentamente esperando. Quero deixar uma coisa bem clara. Não estou aqui buscando vingança. Estou aqui para recuperar o que perdi, a minha dignidade. Ricardo se remexeu, desconfortável, mas não disse nada. Não podia. A verdade já tinha sido dita, e nada que ele dissesse conseguiria apagá-la. Respirei fundo antes de continuar. Há muitos anos, quando o nosso casamento começou a desmoronar, eu ficava esperando que as coisas mudassem. Achava que se eu me esforçasse mais, amasse mais profundamente, tivesse mais paciência, ele voltaria a ser o homem que eu conheci um dia. Meus olhos pousaram em Ricardo. Mas a verdade é que ele foi embora muito antes dos papéis do divórcio. Foi embora emocionalmente, mentalmente e moralmente. Lara baixou o olhar, lágrimas escorrendo em silêncio, mas se manteve forte. Eu não estou com raiva, eu disse, me surpreendendo até a mim mesma. Eu estou triste. Triste pelos anos que foram perdidos. Triste pelas noites que chorei sozinha. Triste pelo lar que perdemos pedacinho por pedacinho. Virei-me para o juiz. Mas eu também estou agradecida. Porque hoje minha filha me mostrou algo que eu tinha esquecido. Ela me lembrou que a verdade ainda importa. Que a lealdade ainda existe. E que o amor que eu dei não foi em vão porque cresceu dentro dela. Um murmúrio suave, quente de apoio encheu a sala. As pessoas estavam emocionadas, visivelmente tocadas. O juiz assentiu, pensativo. Depois, virando-se para Ricardo, disse: Senhor Vasconcelos, diante do depoimento de sua filha e da sua incapacidade de apresentar um relato coerente,
Este tribunal reconhece a conduta matrimonial imprópria de sua parte. A cabeça de Ricardo caiu. Seus ombros desabaram para dentro. Para um homem que vivia de imagem e orgulho, aquele momento devia ser insuportável. Mas eu ainda não tinha terminado. Meritíssimo, falei baixinho, eu peço paz. Não punição. Não controle. Só paz, para que minha filha e eu possamos construir uma vida sem sombras. O juiz suavizou o olhar. E é exatamente isso que a senhora merece, dona Isadora. Ele proferiu a sentença final, guarda concedida a mim, pensão justa garantida, e o divórcio aprovado com efeito imediato. O tribunal não explodiu em aplausos, simplesmente voltou a respirar, como se a verdade tivesse purificado o próprio ar. Ricardo se levantou devagar. Pela primeira vez no nosso casamento, ele não parecia bravo, nem arrogante, nem indiferente. Parecia derrotado. E estranhamente pequeno. Ele se aproximou hesitante. Isadora sussurrou, eu nunca imaginei. Levantei a mão com suavidade, interrompendo. Já passou. O que se foi, se foi. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Eu assumirei a responsabilidade de reconstruir a minha vida. Ele assentiu sem conseguir me encarar e se afastou. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Uma parte de mim sentiu a dor de todos aqueles anos, mas outra parte se sentiu mais leve do que em décadas. Lara veio imediatamente para o meu lado, as lágrimas agora caindo livremente. Mamãe, me desculpa, sussurrou. Eu a abracei forte, puxando-a para perto. Não, murmurei. Você me salvou. Salvou nós duas. Ficamos assim por um instante, mãe e filha, nos abraçando não de medo, mas de esperança. Quando saímos do tribunal, o sol do fim de tarde tocou nossos rostos quente e suave. Eu não sentia um sol assim há anos. Não de verdade. Não como algo que me pertencesse. Lá fora na escadaria, Lara perguntou de repente, você está bem, mamãe? Eu sorri de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Estou mais que bem, respondi. Pela primeira vez me sinto livre. Voltamos para casa devagar, janelas abertas, o vento levando embora os últimos ecos da vida que deixamos para trás. O caminho à frente não seria perfeito. Teríamos desafios. Mas tínhamos uma a outra. E isso bastava. Naquela noite, sentadas juntas no sofá, Lara encostou a cabeça no meu ombro e disse, eu tive medo, mamãe. Medo que você ficasse brava comigo. Beijei sua testa. Você foi corajosa. Mais corajosa do que eu jamais fui. E eu tenho muito, mas muito orgulho de você mais do que você pode imaginar. Os olhos dela se suavizaram. Acha que as coisas vão melhorar agora? Sim, eu disse. Porque agora estamos falando a verdade. E a verdade é onde a cura começa. Ela sorriu e descansou a cabeça em mim. Eu fiquei olhando ela respirar tranquila, calma pela primeira vez em meses. Sussurrei para mim mesma não com tristeza, mas com uma vitória silenciosa. Nós sobrevivemos. E enquanto a noite se instalava ao redor da nossa casa, eu senti uma paz que não conhecia há anos. Uma promessa silenciosa de que o amanhã, o nosso amanhã, seria diferente. Não perfeito, mas nosso.